ser minha desde a hora que nasceste, minha. Não te encontro, só sei que estás perto e tão longe, um silêncio, outro amor ou uma estrada que não deixa seres minha, onde estejas, como sejas, vou te achar, vou me entregar, vou te amar, e é tanto, tanto amor que até pode assustar. Não tem mais essa imensa sede que ao teu corpo vou levar. Minha és e sou só teu, sai de onde estás pra eu te ver, pois tudo tem de acontecer, tem de ser, tem de ser, vem. Para sempre, para sempre, para sempre. Te amar é tanto, tanto amor que até pode assustar. Não tem mais essa imensa sede que ao teu corpo vou levar. Minha és e sou só teu, sai de onde estás pra eu te ver, pois tudo tem de acontecer, tem de ser, tem de ser, vem, para sempre, para sempre, para sempre. Francis, arrasou. Nossa. É, Nelsinho. Gente, tô aqui hoje com ninguém mais, ninguém menos que Francis Raime. Não preciso falar muito mais, né, Francis? Foi depois dessa música, então, cara... As músicas desse cara me emocionam tanto. Aqui em casa minha esposa sabe, né? Eu toco, às vezes eu fico aqui na minha vai ser minha. Aí começa a chorar, não dá certo. Obrigado pela presença, estou honrado mesmo. Obrigado, querido. Muito obrigado, Nelson. Feliz querido. e honrado. Tá uma delícia estar aqui. Que bom, e tocar. Que bom que você está curtindo. É bom, cantar. Né? Muito bom, muito bom. Descobrindo aqui as notinhas. Aliás, as tuas músicas são cheias de notinhas. De armadilhas. Cheias de... eu acho que assim, tem uma coisa do... Isso é típico do compositor que se preocupa com detalhe. E a gente sente isso na tua música, né?
que você se preocupa com detalhe, não é? Não foi feito de carregação, né? Foi feito... Tem os caminhos melódicos, né? Que às vezes a gente não sabe bem de onde é que eles surgem, né? Como é que é a tua formação? Porque você foi um tempo estudar fora, você estudou orquestração, arranjo. Bom, eu comecei o contato com a música, foi aos 6 anos de idade. Meus pais me botaram no Conservatório Brasileiro de Música, né? Eu tinha que estudar piano clássico, que eu odiava, né? É mesmo? Que loucura. Enfim, mas eu tinha muito jeito, então eles disseram, não, tem que estudar, senão não ganha mesada, não é? Aí eu fiz o conservatório inteiro, e aí eu comecei a gostar de tocar de ouvido piano, né? Então isso me fez essa aproximação com a música, né? Mas aí depois eu fui estudar na Suíça, mas aí não fui estudar música, não. Fui fazer o correspondente ao científico aqui. Ah, sim. Não é? Mas lá eu tive contato assim, com as orquestras, né? Porque eu morava numa cidadezinha universitária, Lausanne, e aí cada 2, 3 dias tinha um concerto ali por perto, aqueles festivais, então vi orquestras maravilhosas, né? Vi Stravinsky regia algumas vezes, Karajan. Quando eu fiz 18 anos, eu me dei de presente uma ida até Zurique para assistir a nona de Beethoven, com Karajan regendo a Filarmônica de Berlim, né? Aí pegava o trem e voltava no mesmo dia para Lausanne, e enfim... E aí fui pegando esse amor à música, né? Mas com a ideia não de fazer música. A minha ideia era de me formar em engenheiro, e me formei engenheiro. É mesmo? Mas no dia da minha formatura, oficial, da entrega do canudo simbólico no Maracanãzinho, eu não estava no Maracanã, estava em São Paulo participando da inauguração de uma TV Bandeirantes. E aí caiu a ficha, não, vou ser músico mesmo. Que barato, que coisa. Que bom para nós, né, que você resolveu ser músico. Mas a música estava no sangue, né? Eu conheci Vinícius quando eu tinha 15, 16 anos, Vinícius Moraes, que foi meu primeiro parceiro, e ele era muito amigo de minha mãe, e dizia, Dália, esse menino tem que fazer música, não deixa ele fazer engenharia. Né? Bons conselhos. Foram proféticas aquelas palavras, né? Que acabei indo para a música mesmo. Mas quando a primeira canção, assim, mais com começo, meio e fim, mais bem estruturada, foi o Sei Mais a Deus, com Vinícius, Como é que né? Sei Mais a Deus? Que é de 63, eu tinha uns 20 e poucos anos. Cheio de saudade, cheio de coisas lindas para dizer. E teve a primeira gravação, foi a Wanda Sá, né? Gravou. E aí meu primeiro parceiro foi Vinícius, logo depois veio Rui Guerra, né? Com quem eu fiz o Minha, né? Que a gente tocou hoje aqui. E, enfim... Tem uma parceria com o Chico Buarque? Com o Chico alguns anos depois, né? Um monte de Chico, coisa. eu conheci ele em meados da década de 60, na época dos festivais. Eu conheci Chico e os amigos em comum diziam, vocês têm que compor juntos, tal. Pois é, tal. E a gente ficava se namorando, assim, né? E, vamos compor. E até um dia eu cheguei para eles, olha, eu tenho um tema aqui, quem sabe você põe uma letra? Ah, sim, claro. Ele gostou do tema, né? E aí o Vinícius soube da história e disse, ninguém tasca. O Vinícius era ciumentíssimo com seus parceiros, né? E aí o Chico não fez a letra e a nossa parceria ficaria adiada por alguns anos, até que veio Atrás da Porta, uns 6 ou 7 anos. Essa foi a primeira parceria? Atrás da Porta foi a primeira. Atrás da Porta. Essa música já foi um estouro. Atrás da Porta, eu vim de férias ao Brasil e aí tinha uma festinha e eu fui pro piano e o Chico pegou pegou papel e lápis, né? Os convidados em volta e tal. E o Chico falou, toca aquela música que você mandou para mim na fitinha. Aí ele começou a escrever ali a letra do Atrás da Porta e foi só até a metade. Então eu voltei para Los Angeles, mas antes disso o Menescal, que estava produzindo o disco da Elis, me pediu, grava uma fita aí, cassete, deixa aí umas músicas novas. Vou gravar várias com o Paulinho Pinheiro que eu tenho aqui. E tem uma que está pela metade, um parceiro novo, que é o Chico Buarque.
não vou gravar aqui porque tá pela metade. Não, deixa aí, tal, deixa aí. Aí eu fico no pé dele até ele completar a letra, dito e feito. Voltei para os Estados Unidos e quando foi o César Mariano que fez aquele arranjo maravilhoso, né? Arraso. E Elis gravou. A gravação da Elis é a primeira gravação? A primeira, é. E já é definitiva, né? Realmente, foi É definitivo. um espetáculo aquela gravação. Linda, linda, linda. E ela usou e abusou dessa música depois, né? Porque ela chorava cantando e tocava. Ela ficava muito tocada. Tem aquele show que ela fez para um especial da TV Globo ali, que é lindo, ela cantando aquilo. Ela cantando aos prantos, né? Eu lembro até hoje, quando isso foi ao ar na televisão, acho que o Brasil inteiro parou para ver aquilo. Que momentos bons que a gente vivia, né? Do Brasil parar para ver isso, né? Para ver uma pessoa chorando, cantando uma música dessa. Eu fiquei sabendo, tem um mosquitinho me contou que você estava escrevendo um livro sobre o seu processo criativo. Sobre o meu processo de criação. Cara, isso é... Um livro onde eu... É um pouco autobiográfico, mas examinando canções, examinando peças que eu escrevi, sobretudo na música popular, baseado em memórias que eu tenho, como é que surgiram essas canções, né? Especulando sobre alguma... Essa canção aqui, sei lá, A Grande Ausente, isso me lembra o concerto de Rachmaninoff. Rachmaninoff, coisas assim, né? De repente esse samba aqui, alguma coisa tem a ver com Baden, e essa outra coisa aqui tem a ver com Tchaikovsky, essa coisa aqui tem a ver com Quincy Jones, na época que eu estive lá. Enfim, especulando e lembrando de coisas, algumas coisas que realmente existiram e outras que eu imagino que possam ter existido, né? Então fico especulando sobre por que será que eu encontrei esse caminho aqui, essa melodia, de onde é que terá surgido, às vezes fazendo uma análise, e tudo acompanhado de exemplos sonoros, né? Onde você passa, tem um sistema de códigos, né? Que você passa o celular em cima e você ouve o exemplo sonoro de canções que eu gravo voz e piano e algumas gravações já existentes, né? Enfim, são cerca de 300 exemplos que você ouve, né? E eu dividi o livro às vezes comentando as parcerias, às vezes comentando as trilhas de filme, né? Músicas, poemas musicados, enfim. O livro chama-se Trocando em Miúdos as Minhas Canções, né? Editado pela Terceiro Nome. Não é? E eu estou muito animado com Que bacana. Isso aí é super importante, né? Eu vou adquirir rapidinho. E coisas que eu descobri escrevendo mesmo, né? Geralmente eu não escrevo nada, inclusive música eu não escrevo em computador, tudo no papel e lápis. Cheguei lá com 100 páginas, bom, agora vou passar para o computador. E aí fui escrevendo e corrigindo, e, enfim, lembrando de coisas, né? À medida que eu fui escrevendo, eu fui lembrando. Com certeza, né? Você vai colocando... Eu imaginando, eu acho que foi isso, acho que encontrei fulano, tal, essa música tem relação com isso. E fazendo um paralelo com meus contemporâneos também, né? Pensando na música de Milton, de Chico, né? De Dori, Edu, não é? Enfim... contextualizando, né? Quer dizer, isso é muito percorrendo bacana, assim um pouco assim, Você achou paralelos nisso? Achei paralelos, muitas vezes, né? Uma determinada música, essa música tem uma coisa de... Tem uma música minha, por exemplo, com Toquinho, que é muito pouco conhecida, que é o Laço de Serpentinas, que tem... Maria, Maria, Maria. Tem essa levada, né? Quer dizer, eu fui achar de onde é que veio isso. Então é possível, né? Não certo, né? Mas é possível que eu tenha me emocionado de tal forma. Exatamente. Não é? E aí tem coisas assim isso engraçadas. É todo um processo... Por exemplo, tinha um dia que eu tinha um grupo de
de músicos, né? Eu estava fazendo uma passagem de som, de repente cheguei e toquei uma música, olha, a última música que eu fiz aqui, e toquei para eles todo animado, aí acabei de tocar, silêncio total. Ele, mas o que foi, vocês não gostaram? Ele, não, Franz, gostei, mas essa música já existe. Como já existe? Aí acho que foi Luiz Cláudio ou Novelli, tocaram Eu Vou Vivendo, do Pixinguinha. Tocaram, e a minha canção era quase igual ao Vou Vivendo. Que? Gente, é verdade, não lembrava disso, nem sabia se eu conhecia, quer dizer, ou já tinha ouvido, mas não lembrava, estava lá no inconsciente, né? E aí eu peguei e comecei a trabalhar a música, e aí a Olívia fez uma letra homenageando o Pixinguinha, né? Uma música que chama-se Cada Canção, né? Que vai assim: são as mesmas canções que cantamos, seremos sempre irmãos e irmãos. Somos filhos das mesmas cantigas de roda, minados com ranchos e modas. Depois tem uma hora que vai para menor. Assim como eu vou vivendo aqui. Então, coisas assim que eu descobri. Tem um paralelo, mas não é a mesma música. Mas tem uma, né? Uma semelhança bem grande, né? Às vezes coisas que você não se dá conta, né? Enfim, às vezes tem semelhanças pequenas. Tem coisas que às vezes podem ser até conscientes mesmo, de você pegar uma ideia e desenvolver. Sem dúvida. Tem aquela coisa do... Geralmente não é consciente, geralmente é uma coisa que fica lá. Escondida, né? Não é? Quer dizer, mas então, o livro conta essas histórias todas, né? E às vezes pega músicas mais conhecidas e, enfim, como, por exemplo, o Trocando Miúdos, né, que eu analiso um pouco, pego uma célula, aí desenvolvo. Essa célula que você vai desenvolvendo, né? Ou mesmo próprio Atrás da Porta. E é mesmo, né? Que essa célula, esse desenho todo, não é? Melódico em diferentes lugares, né? Que você vai desenvolvendo. Essa agora foi aula. Agora foi aula mesmo. E aí, quer dizer, eu cito aquilo, enfim, com a letra ali mostrando, mas exemplifico com o áudio, não é? Nossa, por exemplo, sonoro, então a pessoa, olha só como é que é. Bacana, essa engraçada, interessante, essa coisa de olhar para dentro, né? De você parar e analisar as suas próprias músicas, né? Eu acho isso bacana, sabia? Porque às vezes acontece muito, por exemplo, de pessoas analisarem uma música sua, né? Aí fala, ele fez isso, fez aquilo, mas às vezes não foi às isso. Às vezes não é, não tem. Né? Às vezes eu falo, você pode até achar que foi, mas não foi nada Poderia disso. ter sido. Poderia ter sido, mas não foi isso. Né? Isso acontece muito, né? Sim. Né? E se o cara já morreu, então aí ninguém fala tudo, né? Não, mas mesmo você fazendo a própria análise da tua obra, às vezes você fez, quando você fez, você não parou e pensou vou fazer nisso. Isso. Você faz, você compõe e depois, por que eu fiz isso? Aí você vai tentar entender um pouco, não é? Aliás, cara, falando nessas coisas, dessas influências, tudo, o Francis, eu convidei ele para fazer o programa, e aí ele falou assim, eu vou mandar umas músicas aí pra gente fazer e tal. Aí eu falei, bacana, mas, manda as suas todas, que eu adoro, tal, não sei o quê. Falei, vamos fazer um samba, vamos fazer um samba. Embarcação, aquele samba é lindo e tal. Até gravei já o Embarcação, já tinha gravado um disco com a Lila Pinheiro, o Céu e Mar, que a gente tem um disco em duo. E eu falei, vai ser ótimo aquele samba e tal. Aí o Francis me mandou uma parte que eu faço questão de mostrar para vocês. Tem nota? Eu disse, sim, estou te mandando uma parte com muita nota. Cara, ele fez um contraponto aqui para a guitarra fazer. Moto perpétuo. Que é um moto perpétuo. Né? Um moto perpétuo baquiano, né? Porque é meio bar. Né? Um pouquinho, né?
Agora eu tava lembrando que essa parte de violão, teve uma época que eu fazia com o Gabriel Improta no violão e o Dirceu no sax. E eles tocavam em uníssono. Putz. Então as mesmas notas e se um errasse, dava a bandeira, né? Então não podia errar. Pô, aqui não tem ninguém fazendo uníssono comigo. Qualquer coisa eu tiro a mão. Tem mais liberdade. Vamos fazer a embarcação? Vamos fazer. Então vamos fazer. Sim, foi que nem um temporal, foi um vaso de cristal que partiu dentro de mim. Ou quem sabe os ventos pondo fogo numa embarcação. Os 4 elementos num momento de paixão. Deus, eu pensei que fosse Deus e que os mares fossem meus, como pensam os ingleses. Mel, eu pensei que fosse mel e bebi da vida como bebe um marinheiro de partida. Mel eu julguei que fosse meu o calor do corpo teu que incendeia meu corpo há meses. Como eu precisava amar, e antes mesmo do galo cantar, eu te neguei 3 vezes. Cais, ficou tão pequeno, cais, te perdi de vista para nunca mais. Mas que a vida em minhas mãos, mas que jura de cristão, mas que a pedra desse cais, eu te dei certeza, da certeza do meu coração. Mas a natureza vira a mesa da razão. Pensei que fosse Deus e que os mares fossem meus, como pensam os ingleses. Mel, eu pensei que fosse mel e bebi da vida como bebe um marinheiro de partida. Mel, que fosse meu o calor do corpo teu que incendeia meu corpo há meses. Como eu precisava amar, e antes mesmo do galo cantar, eu te neguei 3 vezes. Tão pequeno cais, te perdi de vista para nunca mais.
Mas saiu, hein? Quase. Saiu o voto perfeito. Tem uma jogada ali que é incrível, né? Que é aquele... Sempre um vaso de cristal. Que é um lá nona aumentada. Não... Porque o intuitivo. Seria o intuitivo, né? Mas aí aparece essa. E que é bacana que você segura o acorde, né? Naquela dissonância. É a diminuta mesmo, né? Não, e às vezes eu ouço algum cantor cantando. Gravado nunca ouvi, não, mas às vezes ao vivo assim. Eu imagino. Tem um monte de coisa. Não é essa nota. Você sabe que essa música, eu fiz ela. Quando eu fiz a música, ela me parecia, essas modulações todas me pareciam muito naturais, né? E eu mostrei pro Chico fez a letra, e ele achava meio estranho, engraçado, esses caminhos. Aí, não, mas Chico, é isso mesmo, natural. Isso foi em 82, né? 1982. E um dia eu estava examinando assim um baú de músicas antigas, de repente eu encontro uma partitura do Embarcação ali, e do lado assim escrito a data, 1969. Então eu tinha feito a música, ficou esquecida, quer dizer, 90% da música ali escrita, eu esqueci completamente. Por isso que ela me parecia tão natural. Já estava feita. Que loucura, você já tinha começado, e você não se referiu àquilo, ela veio como se fosse uma música nova. Exatamente. E me parecia, não, mas é natural essa modulação, imagina. Você estava falando dos seus parceiros, você tem um parceiro em casa também, né? Tua esposa, né? É uma parceira em casa, parceiro de vida e de música. E vocês têm músicas lindas juntos, assim, né? Coisas que me emocionam muito, muito bacanas, assim. Você me mandou uma música, quando eu chamei o França, ele me mandou, falou, ouve essa música aí, quem sabe a gente faz e tal. E a música, cara, quando eu ouvi, eu caí para trás. A gente podia chamar a Olivia, já que ela está aqui, para dar uma canja. E ela, que é a autora dessa música, fazer com a gente, né? E aí a gente fecha a tampa. Então, queria te agradecer muito a sua presença aqui. Obrigado, Nelson. Uma honra imensa mesmo. Adorei tocar com você. Delícia tocar, bater um papo. Muito bom, muito bom. Adorei o café. Que bom. Vamos, Olivia? Então vamos. Por que ficaste triste? Por que te desalmaste? Por que te distraíste? Qual esquina tu erraste? Voavas como o vento, dançavas como as ondas, que algemas colocaste em teus sonhos. Não mais te reconheço, perdi os teus caminhos, porque não te mereço mais. A mais maravilhosa cidade amorosa, serás para sempre o meu jardim. Das curvas arquitetas de um sol de ouro asteca, de um verde que ensandece, quem vê jamais esquece. Levanta e olha o moço, o Cristo alpinista, quem sabe ele não desce a cidade. Te quero novamente, alegre, vaidosa, mas humana com quem crê em ti. A mais maravilhosa cidade amorosa, serás para sempre o meu jardim.
das curvas arquitetas de um sol de ouro asteca, de um verde que ensandece, quem vê jamais esquece. Levanta e olha o moço, o Cristo alpinista, quem sabe ele não desce a cidade. Te quero novamente, alegre e vaidosa, mais humana com quem crê em ti. A mais maravilhosa cidade amorosa, serás para sempre o meu jardim. Obrigado por essa canja linda. Obrigado. Obrigado, Elcinho. Pô, que prazer ter você aqui, que honra. Obrigado. Obrigado, querido. Bom demais. Peraí. Não sai do vídeo ainda não. Você gostou? Então não esquece de curtir o vídeo, de se inscrever no nosso canal e deixar um comentário. Quero saber sua opinião. Abraço. Vai ser minha desde a hora que nasceste, minha, não te encontro, só sei que estás perto. Aí ele foi e me mandou uma parte que eu... que assim, eu falei, pô, embarcação, pô. Eu já até gravei isso, gravei no disco, aquele disco em duo com a Leila Pinheiro, né? O disco chama... Como é que chama meu disco com a Leila, gente? Céu e Mar. Aí eu falei, pô, já até gravamos embarcação, né? Vou falar isso de novo, porque eu esqueci o nome do disco.